O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e sua narrativa se divide em duas partes principais. Dos capítulos 1 ao 11, vemos a história de Deus com toda a humanidade. Já dos capítulos 12 ao 50, o foco se volta para a história entre Deus e um único homem, Abraão e sua família. Essas duas partes estão conectadas por um ponto de virada que acontece no capítulo 12. Este vídeo nos ajuda a entender a mensagem do livro como um todo e como ela prepara o caminho para toda a narrativa da Bíblia. O livro começa com Deus transformando a desordem e a escuridão, descritas logo no início da Bíblia, em ordem, beleza e bondade. Deus cria um mundo onde a vida pode florescer. Entre suas criações estão os seres humanos, criados à imagem de Deus. Isso está diretamente ligado ao propósito deles: refletir o caráter do Criador e governar o mundo em seu nome. Em outras palavras, os humanos foram feitos para cuidar da criação e expandir a vida por toda a terra. Deus os abençoa, e essa palavra, abençoar, é fundamental nesse livro. Ele lhes dá um jardim, um lugar ideal para começar a construir esse novo mundo. Mas há uma escolha. Os humanos poderiam confiar na definição de Deus sobre o que é bom e mal, ou poderiam buscar autonomia e definir essas coisas por si próprios. Essa escolha está representada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus até então havia definido o que era bom, mas agora ele dá ao ser humano a dignidade de escolher. Será que o homem confiará em Deus ou irá se rebelar? Rebelar-se contra Deus é abraçar a morte, pois é afastar-se daquele que é a fonte da vida. Essa escolha também é simbolizada pela árvore da vida. No capítulo 3, surge uma figura misteriosa: a serpente. Sabemos apenas que ela é uma criatura criada por Deus, mas que está em rebelião. A serpente tenta os humanos com uma narrativa alternativa. Ela diz que comer do fruto proibido não trará morte, mas abrirá seus olhos, tornando-os como Deus. É uma ironia trágica. Os humanos já eram como Deus, criados à sua imagem. Mas, ao buscar autonomia, eles caem. E com isso, tudo desmorona. A primeira perda ocorre entre o homem e a mulher. Eles percebem sua vulnerabilidade, sentem vergonha, fazem roupas para se esconder. A segunda perda é ainda mais profunda: o rompimento com Deus. Eles se escondem dele. E quando Deus os confronta, começa o jogo de culpas. Neste momento, a narrativa para. Deus pronuncia uma série de sentenças poéticas, primeiro à serpente, depois aos humanos. A serpente, ele diz que, apesar da vitória aparente, sua derrota é certa. Um dia virá um descendente da mulher que esmagará sua cabeça, embora no processo seja ferido no calcanhar. É uma promessa, uma esperança, uma semente de redenção. Mesmo em meio à rebelião, Deus promete resgatar a humanidade. No entanto, isso não elimina as consequências. A vida humana, a partir daquele momento, será marcada por dor, sofrimento e morte. E então a história se agrava. Dos capítulos 3 a 11, vemos o efeito crescente da rebelião. As relações humanas são fraturadas em todos os níveis. Surge a história de Caim e Abel. Caim, tomado pela inveja, mata seu irmão, mesmo após ser alertado por Deus. Depois, ele funda uma cidade marcada pela violência e opressão. A maldade se intensifica. Lameque, o primeiro homem a ter duas esposas, canta sobre sua própria violência e vingança, ainda maior que a de Caim. Em seguida, vemos a estranha história dos filhos de Deus, que muitos interpretam como seres angelicais em rebelião ou reis antigos que se diziam descendentes dos deuses. Eles tomam tantas esposas quanto desejam, e seus descendentes são descritos como guerreiros poderosos e corrompidos. A terra se enche de corrupção, e Deus sente tristeza profunda. A humanidade está destruindo a criação e a si mesma. Então, num ato de proteção da bondade que ainda resta, Deus envia um dilúvio para limpar o mal. Mas um homem encontra graça diante dele: Noé. Deus protege Noé e sua família, colocando nele a esperança de um novo começo. Ele é como um novo Adão.
Deus o abençoa e o envia para repovoar a terra. Mas novamente a história se repete. Noé planta uma vinha, embriaga-se e se expõe. Seu filho Cam comete algo vergonhoso, e a vergonha entra novamente na narrativa humana, como aconteceu com o primeiro casal. Então surge a cidade da Babilônia. Usando uma nova tecnologia, o tijolo, os homens tentam construir uma torre que alcance os céus. Eles querem fazer um nome para si. É a repetição da rebelião do Éden, mas em escala coletiva. E Deus intervém. Ele confunde as línguas e dispersa os povos. Essas histórias mostram um padrão. Deus dá oportunidades, mas os humanos continuam escolhendo a desobediência. O livro de Gênesis afirma: vivemos em um mundo bom, mas nós o tornamos mal ao tentar definir o bem e o mal por conta própria. Conflito, violência, morte, todos fazem parte desse cenário que nós mesmos alimentamos. Mas, mesmo assim, há esperança. Deus prometeu que um dia viria um descendente, um guerreiro ferido, que enfrentaria o mal em sua raiz. Apesar da maldade, Deus está decidido a abençoar e salvar o seu povo. Se esse conteúdo falou ao seu coração, imagine o quanto ainda podemos crescer juntos na fé. Aqui você encontra histórias da Bíblia, reflexões, orações e ensinamentos que fortalecem sua caminhada espiritual. Inscreva-se no canal, ative o sininho e faça parte dessa jornada de fé, esperança e transformação. Que Deus te abençoe.